Obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer poder estar aqui com vocês, falando sobre algo que é fundamental, né, para a vida de qualquer pessoa que deseja prosperar, que é você saber fazer um bom planejamento financeiro, cuidar dos seus investimentos. E antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal da equipe do Campus Party por esse convite. Em cima da hora, a gente decidiu vir aqui agora, essa semana mesmo, na segunda-feira, que a gente aceitou o convite, mas está sendo uma experiência incrível voltar para essa terra aqui. Eu passei a minha baby moon aqui com a minha esposa, não em Caruaru, né, mas em Recife, e a gente tem muito carinho aqui por esse lugar. Mas, pessoal, seguinte, o que a gente vai aprender hoje aqui de mais importante? Eu vou separar o conteúdo dessa palestra de hoje em dois momentos. O primeiro momento, eu quero que vocês entendam tudo o que é necessário para você fazer antes de começar a investir. E depois a gente vai falar sobre investimentos de maneira descomplicada, de maneira simples, para que todo mundo venha a estar nivelado aqui no mesmo patamar, no mesmo degrau. Beleza? Então, a gente vai falar como a gente pode começar os nossos investimentos da maneira correta nesse segundo momento. E assim, no final dessa palestra, para que vocês fiquem bem atentos, para que ninguém se distraia, ninguém tire um cochilo, ninguém saia daqui para poder fazer uma boquinha, eu vou liberar uma palavra-chave, e nessa palavra-chave eu vou liberar um presente para vocês também lá no Instagram, que é o nosso simulador de renda vitalícia, que é exclusivo para os nossos alunos, a gente vai liberar de presente aqui para vocês. Então, no finalzinho da palestra, no último slide, vai ter uma palavra, se você me enviar lá no direct, você já vai receber a automação, o link para fazer o download. Essa planilha é muito legal, que você consegue botar várias informações diferentes, por exemplo, quanto você pretende investir, quanto vai ser de taxa, quanto você vai ter no futuro, qual vai ser a sua renda no futuro, um gráfico ali super tecnológico, né? Já que a gente está num centro tecnológico aqui. Enfim, mas é isso, pessoal. Eu quero começar essa apresentação com uma breve introdução de quem eu sou, tá? Como já foi apresentado, eu tenho um canal no Instagram, TikTok, YouTube, Quai, todas as redes sociais, Facebook também. O meu Twitter foi hackeado, infelizmente, mas a gente já produz conteúdo há 3 anos, já ensinei mais de 4.000 pessoas a começar a investir, do básico ao avançado, com turmas de mais sorte possível ali de pessoas dentro, de investidores. E sou carioca, marido da Lari, eu estou esperando o Telzinho, que vai nascer agora em setembro, e a Majusita, que tem 2 anos de idade, vai fazer 3 agora em outubro. Sou empresário, bacharel de administração de empresas, analista de valores imobiliários, de investimentos NPI, e criador de conteúdo nas redes sociais. Antes de a gente entrar no conteúdo, eu quero perguntar para vocês, para conhecer também a realidade de cada um que está aqui assistindo essa palestra. Quantos de vocês já investiram por conta própria? Levantem a mão. Tá, legal, mais ou menos, muito bom. De vocês que já investiram, quantos de vocês investem há mais de um ano? Tá. Há entre 1 e 5 anos. Legal. Quantos de vocês têm dinheiro na poupança? Levantem a mão. Todo mundo? Tá. Legal. Muito bom saber disso, porque eu já sei o que eu posso falar aqui e o que eu não posso. Antes da gente entrar de fato aí no que é necessário fazer para começar a investir, eu gosto de trazer sempre algumas citações importantes para demonstrar a importância desse assunto da educação financeira, tá? Primeiro, essa citação do Warren Buffett, que é uma das maiores referências que eu tenho hoje no mercado. O maior risco vem de você não saber o que você está fazendo. Isso se aplica para suas finanças, para seus investimentos, como para qualquer área que você queira atuar. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, Benjamin Franklin. E melhor é conseguir sabedoria do que ouro, e melhor é ter conhecimento do que prata, o rei Salomão lá no livro de Provérbios. Pessoal, eu trago sempre essas 3 frases porque eu entendo que quando a gente vai falar sobre investimentos e finanças e prosperar e realizar sonho e viajar e comprar um carro, uma casa, isso às vezes pode parecer muito distante, porque nesse momento que eu apresento essa realidade para vocês, vocês podem vir com algumas objeções. Por exemplo, Gabriel, não tenho tempo. Gabriel, não me sobra dinheiro. Gabriel, você não conhece a minha vida para poder falar que é simples você investir e você cumprir esse passo a passo. Mas eu quero que vocês entendam hoje nessa palestra de que o vilão da sua prosperidade não é falta de tempo, falta de dinheiro, é falta de conhecimento. O que está te separando de uma vida
próspera, de uma vida onde você está mais rico todos os dias, onde você consegue implementar de fato tudo aquilo que você planeja, é o conhecimento. E se vocês estão aqui num sábado, ao invés de estar na praia, por exemplo, buscando conhecimento, é porque vocês estão no caminho certo, e eu quero parabenizar todos vocês. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é a diferença entre você acumular patrimônio e você acumular renda, tá? Você trabalhando, você vai enriquecer. Não adianta você tentar investir R$100 e ficar milionário, porque você vai precisar continuar fazendo seus aportes. Mas uma hora que você tiver com a sua vida financeira já estabelecida, sua empresa rodando, ou quem sabe você é um autônomo, ou você é uma pessoa que trabalha no regime de CLT, algum momento vai ter um saldo positivo na sua conta e você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo, correto? E se você não fizer nada, você vai perder o seu dinheiro para a inflação. Porque a inflação, a gente tem uma média ali de 6% a 8% ao ano, dependendo ali de alguns fatores econômicos, e isso vai fazer com que o seu dinheiro não consiga mais comprar as mesmas coisas que comprava antes. Então, se você não fizer nada com o seu dinheiro, infelizmente, você vai perder ele. E para quem levantou o braço falando que tinha o dinheiro na poupança, saiba que você também está perdendo dinheiro, que é como se você estivesse correndo numa esteira. Só que essa esteira está mais rápida do que a velocidade do seu passo. E vai ter uma hora que você vai acabar caindo dela. Então, você precisa investir o seu dinheiro para que ele se multiplique. Ah, Gabriel, mas, poxa, se eu comprar uma água no supermercado e vender na praia, eu tenho 100% de lucro em uma semana. Legal, mas você vai ter que usar o seu tempo para poder fazer isso. Você vai ter que, sei lá, depender de que não vai chover. Existem vários fatores de risco também. E em algum momento você vai ter que pegar esse lucro e botar numa carteira de investimentos. Então, esse assunto ele é importante para médicos, para professores, para qualquer pessoa que lide com dinheiro e queira alcançar esses objetivos financeiros. Então, você vai ficar rico sempre trabalhando, tá? Que isso fique bem claro. Mas você vai poder se aposentar mais cedo, viver de renda, ter a vida dos sonhos, colocando o seu dinheiro para te proporcionar segurança, colocando ele para trabalhar por você. Deixei para esse lado aqui que está até meio confuso. Vamos lá. Qual o seu objetivo de vida hoje? É você adquirir patrimônio ou você adquirir renda? Isso, às vezes, pode parecer simples, mas não é. Por quê? Se hoje eu perguntar para vocês o que vocês desejam hoje, tá? Cara, ganhei na Mega Sena, o que você faria com R$1 bilhão hoje? Quem compraria uma casa, levanta a mão. Tá. Quem compraria um carro, levanta a mão. Então, sinto dizer que vocês estão com foco, com o objetivo de comprar patrimônio. Qual o problema do patrimônio? Ele é errado? Não. Mas ele tem que ser um objetivo secundário. Por quê? Uma vez que você quer ter mais tempo, para você ter liberdade de escolha, de passar mais tempo com a sua família, de, quem sabe, desenvolver algum hobby, cuidar mais da sua saúde. Para isso, você vai precisar colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. E se eu ganho na Mega Sena R$1 milhão e eu aplico tudo isso numa casa, eu imediatamente já comprei, na verdade, um condomínio, um IPTU, eu comprei um IPVA, eu comprei uma depreciação, eu comprei uma obra. Então, assim, vocês têm que ter isso muito claro na mente de vocês, de que você pode investir em renda e investir em patrimônio. O que é investir em renda, Gabriel? É você comprar, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho, um CDB. Você investe seu dinheiro no CDB, no Tesouro Direto, nas caixinhas do Nubank, não importa. Mas você vai estar colocando seu dinheiro para gerar mais dinheiro para você. E aí, chegando num valor já que você tenha pré-determinado que aquilo já pague os seus custos de vida, né? Só, eu gasto R$5 mil por mês. Se a minha renda dos meus investimentos chega nesse patamar, eu já posso pensar em, talvez, num objetivo secundário, comprar meu carro, comprar minha casa, sempre com um bom planejamento. Então, essa é uma indagação muito legal e que a gente vai usar daqui a pouquinho. Para você ter liberdade financeira, você precisa acumular renda e não patrimônio. Para ter liberdade financeira, tá? Acabei de falar. O falso rico é aquele que ostenta patrimônio para mostrar para os outros. Já parou para perceber que hoje nas redes sociais a gente se preocupa em mostrar uma embalagem, um formato para impressionar pessoas que a gente não conhece e que não interessa para a gente? Porque talvez as pessoas importantes na sua vida seja o seu marido, a sua esposa, seus pais, seus filhos, e eles estão um pouco se lixando se você está com uma roupa de marca ou não. Então o falso rico ele se preocupa muito mais com ostentar símbolos do que realmente viver uma vida
com saúde, com alegria de fato, né? O verdadeiro rico, ele sabe que se ele tem duas fontes de renda, ele tem uma. E se ele tem uma, na verdade, ele não tem nenhuma. A pandemia veio aí exatamente para mostrar que não existe estabilidade financeira. Quem tinha uma empresa de sucesso teve que fechar, às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e quebrou e faliu, mesmo que fosse uma empresa muito saudável. Então, estabilidade financeira não existe enquanto você não se preocupar em ter uma fonte de renda a mais do que a que você tem, você está correndo sérios riscos. Faça um balanço da sua vida. Qual tem sido o seu objetivo financeiro? Gerar mais renda ou gerar patrimônio? Essa é a mentalidade. Galera, o dinheiro ele serve para 3 coisas, tá? De forma fundamental. Serve para comprar água, biscoito, né? Um monte de coisa, mas fundamentalmente ele funciona para 3 objetivos principais. Primeiro, proporcionar segurança para você, para sua família, de você morar num lugar onde você sabe que você vai ter acesso a lugares legais, onde você vai proporcionar uma boa convivência com os vizinhos, enfim, você proporcionar segurança. Eu moro no Rio de Janeiro, então eu tenho que me preocupar muito com esse número 1 aí. Número 2, realizar os seus sonhos das pessoas que você ama. Se você pretende ser pai, se você pretende pagar a faculdade dos seus filhos, se você quer fazer uma viagem, levar, sei lá, uma pessoa que você ama para poder conhecer a Argentina, você vai precisar de dinheiro para poder mover esses sonhos. Em terceiro lugar, ajudar os outros que não necessariamente fazem parte do seu convívio social. Por exemplo, através de caridade, atos de generosidade, você pode simplesmente ajudar uma pessoa que esteja passando uma necessidade na rua, fazer uma campanha e ter até mesmo mais tempo para poder se propor a desenvolver esse tipo de projeto. Investir nada mais é do que você cuidar do seu futuro e amar as pessoas à sua volta, na sua vida. E vamos ver como fazer isso na prática. Antes de investir, pessoal, quando a gente fala de investimentos, as pessoas, às vezes, a primeira coisa que faz é abrir conta na Binance e já colocar o dinheiro todo que estava lá na caixinha do Nubank na criptomoeda. Né? E pior, nem Bitcoin, bota em qualquer outra ali que surgiu, nova, que está com hype, que tem a probabilidade dos especuladores de 18 anos falando que vai triplicar de preço em uma semana. Enfim, então, antes de você investir, você precisa honrar um passo a passo, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Primeiro, fazer um planejamento financeiro. Você precisa visualizar de forma clara tudo que entra e sai da sua conta. Talvez vocês que estão aqui, né, na sua grande maioria, estão no início da vida. Esse cálculo, esse mapa, essa visualização vai ser mais simples, porque tudo que entra, pode ser que vocês tenham gastos ali mais controláveis. Mas se você é pai de família, se você tem um custo ali de escola do filho, plano de saúde, você sabe que isso pode ser um pouco mais complexo. Mas você precisa saber exatamente tudo que entra e tudo que sai da sua conta. Porque essa é a única forma de você conseguir identificar oportunidades de economia. Você vai poder ver ali, cara, estou gastando muito no iFood, cara, esse gasto aqui, pô, estou com 5 streamers por mês, está dando R$ 200 de conta mensal aqui, eu só estou assistindo um, então, cara, deixa eu cancelar os outros. Você consegue fazer essa administração, porque dinheiro é dinheiro, tá? Às vezes a gente foca em ganhar mais, mas, na verdade, a economia já compensa ali o esforço que seria você se desdobrar, tirar mais tempo de lazer para poder trabalhar e ganhar mais dinheiro de fato. E a gente consegue também, através de um bom planejamento financeiro, se livrar de dívidas, tá? Dívidas ruins. O que é dívida ruim, Gabriel? Rotativo de cartão de crédito, cheque especial, mais o quê? Dinheiro com agiota, o dinheiro que você pega com o teu tio, que ele cobra 5% ao mês. Tudo isso daí, dispensa da sua vida, você não precisa ter, tá? Agora, o que é dívida boa? Você tem um financiamento de uma casa, está alugada, compensa porque o valor que você ganha ali de aluguel da casa paga o financiamento, é um juros baixo, então isso te permite, às vezes, colocar o dinheiro no seu negócio. Tudo isso são formas inteligentes de você administrar o seu dinheiro. Para vocês que estão começando a vida também, financeira, nesse caso de responsabilidades, obrigações e direitos, o que é muito interessante é a gente também destrinchar um pouco sobre a questão dos meios de pagamento. A gente tem um tabu aqui no Brasil, que é o tabu do eu prefiro pagar no débito porque assim eu sei que eu não vou me endividar.
É a mesma coisa de eu falar para um policial que ele não pode usar a arma porque ele pode se matar. Então, assim, o que eu diria para vocês? Paguem tudo o que vocês puderem sempre no cartão de crédito, tá? E parcelem o máximo de vezes possível qualquer compra, desde que não tenha juros. E desde que, obviamente, à vista não tenha desconto, né? Se tiver 10% de desconto à vista, é óbvio que compensa mais você pagar à vista. Por que eu estou falando isso? Isso faz parte do endividamento, tá? Porque quando você usa o cartão de crédito, você está usando o dinheiro do banco. E esse é um dos grandes segredos das pessoas mais ricas do mundo para prosperar. E eu vou explicar como eles fazem isso na prática. Primeiro vamos tratar um assunto e depois o outro. Por que o cartão de crédito, pessoal? Cartão de crédito, logo de cara, você tem diversos benefícios, como cashback direto, que é o dinheiro na sua conta, que é um retorno do que você está gastando no seu consumo. Você pode também optar, né, pelo modelo de pontuação e milhas, que você pode vender futuramente ou usar para fazer uma viagem, fazer alguma compra. Você pode entrar num site de pontuação tipo Livelo, Smile, Azul, e fazer com que aquilo se converta em dinheiro para você de fato. Possa ser até uma fonte de renda extra. Você tem seguro proteção de preço, seguro proteção de compra, dependendo ali da bandeira do cartão. O que é o seguro proteção de preço? Eu já utilizei ele uma vez. Eu comprei uma cadeira gamer lá para o meu escritório, paguei R$ 1.600 na Kabum. 3 dias depois, eu entrei no mesmo site da Kabum, a mesma cadeira entrou em promoção por R$ 1.200. O que eu fiz? Eu entrei no site da Mastercard, acionei lá o seguro proteção de preço, coloquei as informações, tirei o print da página lá, com a oferta. Pessoal, antes de eu pagar a fatura do meu cartão, eles me devolveram R$ 400. Então, assim, eu poderia ter pego simplesmente R$ 400 de diferença e ter investido e ainda ter ganhado mais dinheiro. Então, assim, esse é um benefício que pode ser que vocês desconheçam, tá? E, assim, você usando o cartão de crédito, você tem essa vantagem. Fora seguro viagem e diversos outros benefícios que envolvem ali você usar o cartão de crédito. E o melhor de todos, obviamente, né? Se eu parcelo uma compra de R$ 10.000 em 10 vezes, eu vou pagar só R$ 1.000 todos os meses, correto? Enquanto isso, no meu primeiro mês, os meus R$ 9.000 eu posso botar numa aplicação que me rende 0,7% ao mês. Então, todo mês, fora os 1% de cashback que eu ganhei, eu vou ganhar mais 0,7%. De forma, né, o primeiro mês 9.000, o outro 8 e assim por diante. Então, isso é mais dinheiro no bolso de vocês. E, galera, ouçam bem o que eu estou falando aqui. Essa é uma das formas mais inteligentes de você usar o dinheiro do banco para você enriquecer. Agora eu vou só abrir uma curiosidade aqui que é interessante também. Vocês já imaginaram que as pessoas mais ricas do mundo, Elon Musk, Warren Buffett, todas essas pessoas, elas são acionistas de mega empresas, correto? Eles são ricos, mas eles não têm acesso ao dinheiro deles, porque esse dinheiro está investido em ações. Então, como é que eles fazem para poder comprar um mega iate de 4 andares que custa 100 milhões de dólares? Eles simplesmente vão no banco e falam assim, ó, banco, eu quero pegar 100 milhões de dólares com vocês e eu não vou aceitar pagar a taxa de juros que vocês estão me cobrando, eu quero uma fração disso daí. E eles colocam as ações deles como garantia de pagamento. Então, eles conseguem acesso a crédito barato. Então, normalmente, quando a gente vai falar sobre endividamento, é um assunto delicado. A gente tem que entender o que é uma dívida boa e uma dívida ruim. Tá? Então, eu trouxe essa curiosidade aqui só para poder abrir, expandir a mentalidade de vocês, para que vocês não tenham medo do cartão de crédito. Estou falando isso porque eu já ensinei mais de 4.000 pessoas a investir do zero. Todo tipo de pessoa. Mais idosa, mais jovem, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, do sul ao norte. E todas as pessoas elas têm tabu e crenças que precisam ser desmistificadas para poder prosperar. E essa é uma delas. Tá? O cartão de crédito é seu amigo, mas óbvio que não é porque você vai usar o cartão de crédito que você vai estourar ele todo mês. Assim como se eu te der uma arma, você sendo policial, você não vai sair matando todo mundo na rua. Use com sabedoria. Beleza? Gaste menos do que ganha, tá? Do que vocês venham a ganhar. O que isso significa, pessoal? Basicamente, a gente tem a tendência natural de querer ter mais conforto, né? Devido ao aumento do valor financeiro que a gente vai ganhando do nosso trabalho, né? Fruto do nosso dia a dia. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com a inflação do lifestyle, a inflação do estilo de vida. O que isso significa? É aquela famosa frase assim, eu mereço.
né, eu sei que vocês, se não falam isso, já ouviram alguém falar. Ah, mas cara, eu trabalho muito, eu mereço comprar, ao invés do iPhone 14 e o 15, que é R$ 3.000 mais caro, e daqui a 2 meses, quando lançar o 16, vai cair, vai ficar mais barato, enfim. Mas esse tipo de comportamento faz com que a gente venha a desvalorizar os pequenos ganhos. E são exatamente os pequenos ganhos que fazem total diferença. No final da palestra, quando vocês baixarem o nosso presente do simulador, vocês vão perceber que R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, vocês sendo comprometidos numa janela de 20, 25 anos, né, numa rentabilidade básica de 0,7% a 1% ao mês, que você consegue na renda fixa bem tranquilamente, você consegue acumular um patrimônio na casa do 1 milhão e que já vai te proporcionar a segurança que você está esperando. Talvez você esteja aqui assistindo essa palestra, você tem 20 anos. Imagina que com 40 você já não precisar mais trabalhar. Talvez os seus pais tenham 60, 70 anos e ainda estejam trabalhando porque estão no 0 a 0. Por quê? Porque a vida toda foi um aumento do lifestyle, um aumento do estilo de vida. Então, tomem cuidado com o eu mereço, porque o eu mereço, ele pode acabar sendo um tiro no pé. Tá bom? Você não fica rico com o dinheiro que você ganha, mas sim com o dinheiro que você guarda. Cara, parece tosca essa frase, né? Mas ela é a mais pura verdade do mundo. Às vezes você está olhando o influenciador da internet com um carrão de R$ 500 mil e você fala, caraca, o cara tem muita grana, mas às vezes ele financiou o carro. Não tinha um dinheiro no banco, na verdade. Na verdade, ele tem um patrimônio. E um patrimônio que está se desvalorizando numa velocidade de 15%, 20%, um passivo que está se desvalorizando a 20% ao ano. Entendeu? Então, assim, tomem muito cuidado. Porque uma pessoa rica de verdade, se você for ver, ela investe em ativos e é algo que não aparece. É algo que fica oculto. E até uma dica que eu dou para vocês. Começou a ganhar dinheiro? Guarda, fica quietinho, não fala para ninguém, não fala para a família, porque vão pedir emprestado. Eu mesmo, pessoal, não falo quanto ganho para meus pais, tá? Porque a primeira coisa que meu pai vai fazer é me botar para pagar umas contas dele. Enfim. Visualize de forma clara tudo que entra e sai da sua conta. Ah, eu passei para trás, desculpa. Crie metas financeiras. Pessoal, aí a gente vai entrar em uma outra questão importante. Meta não é verbo. Por favor, tomem nota disso agora. Meta não é verbo. Se você ficar achando que meta é verbo, você nunca vai sair do lugar. O que seria uma meta, Gabriel? Uma meta é você ter um objetivo, um prazo de realização e um meio para que aquilo seja realizável. Então, Gabriel, eu quero casar. Isso é uma meta? Não. Gabriel, eu quero comprar um carro. Não. Gabriel, eu quero viajar. Não. O que é uma meta? Eu vou casar em 2025. Para isso, eu tenho 12 meses até chegar, né, nesse lugar. Eu vou ter que economizar R$ 500, junto com a minha esposa, mais R$ 500, a gente vai ter R$ 1.000 de aporte por mês, a gente vai colocar esse dinheiro no Tesouro Selic, o Tesouro Selic vai render ali 0,7% ao mês, no final desse período a gente vai ter R$ 20.000, e com esse dinheiro a gente vai poder pagar os fornecedores que ainda estão faltando. Isso é uma meta financeira, tá? Agora, vou casar, vou comprar, isso daí tira da cabeça de vocês. E se vocês têm de forma clara algo que vocês desejam realizar no curto e médio e longo prazo, o que seria curto prazo, Gabriel? Menos de 1 ano. Médio, 1 a 5. Longo prazo, mais de 5 anos. Vocês precisam escrever isso num papel, tá? Para que vocês tenham algo a perseguir. Porque senão é muito fácil você cair na inflação do lifestyle. Porque vai aparecer as oportunidades de você gastar dinheiro. Primeira coisa, quando eu fiz meu primeiro 1 milhão, a primeira coisa que aconteceu foi surgir propostas de gastar o meu dinheiro. Lançamento de imóvel, fazer negócio com amigo, emprestar, comprar um carro mais da hora. A primeira coisa que aconteceu. Aí sempre são as tentações. E aí, se você não tiver um objetivo claro, você vai cair na tentação. Você precisa escrever isso no papel e botar no mural dos sonhos, né? Eu não sou muito da visualização, não. Mas funciona nesse sentido de você sempre relembrar o que é importante, de fato, né? Então, vamos lá. Uma meta precisa ter esses 3 passos que eu acabei de falar para vocês.
Então, o que você quer, quando você quer e como você vai fazer para alcançar. Eu gosto de dizer também, só para encerrar esse do Crie Metas, que para a gente prosperar, ficar mais rico, né, a gente precisa fazer 3 coisas. A gente precisa fechar os ralos, abrir as torneiras e retardar o nosso estilo de vida em 5 anos. O que o nosso dinheiro é capaz de proporcionar. O que isso significa? O que é fechar os ralos? Identificar o que é o gasto supérfluo ali, superficial, ou que você pode otimizar ele para poupar mais dinheiro. Abrir a torneira seria você identificar onde você pode gerar uma fonte de renda extra. Hoje na internet é o que não falta, né? E atrasar o seu estilo de vida em 5 anos. Engraçado, né? Assim, só para contar uma história da minha vida em particular, eu comecei no mundo do empreendedorismo com 18 anos, eu tenho 29 agora. Eu peguei 6 mil reais que a minha avó tinha deixado numa caderneta de poupança, ela colocava 50 reais todos os meses, e aí chegou nesse valor de uns 6 mil reais. Então, pessoal, eu sou hipócrita, tá? Eu sou fruto da poupança e eu falo aqui para todo mundo sair dela, mas eu confesso aqui a minha culpa no cartório. Mas o que acontece? Eu peguei essa grana e pude colocar na empresa e cheguei ali no meu primeiro, mais de 100 mil no primeiro ano que eu comecei a trabalhar lá no Rio de Janeiro. E naquela época eu já ganhava uns 100 mil reais por ano, através do meu negócio, tá? Isso foi em 2015, mais ou menos. E nesse período eu tinha um Cliozinho 2009, Clios Campos, 130 mil quilômetros rodados. E eu já tinha a oportunidade de pegar um carro financiado, comprar ele à vista, mas eu sempre tive essa mentalidade de que, cara, o meu objetivo número 1 é viver de renda. Hoje eu vivo de renda, eu trabalho, estou aqui trabalhando, né, dando essa palestra, mas hoje eu posso, por exemplo, optar em estar aqui ou não. E isso é uma liberdade fantástica, porque quando a gente fala sobre viver de renda, as pessoas falam, mas o trabalho dignifica o homem, eu não quero parar de trabalhar nunca, porque eu faço o que eu amo. Você pode trabalhar, mas você vai trabalhar com mais liberdade, com mais qualidade, sem sacrificar aquilo que é importante para você. Eu sacrificava minha saúde, sacrificava diversas outras coisas para poder, num espaço curto de tempo, conseguir chegar no meu objetivo. E hoje eu posso, com 29 anos, cuidar muito melhor de mim e das pessoas que eu amo. Ok? Estão comigo até aqui? Tudo certo? Tá. Eu falo bastante, pessoal, e às vezes, né, culpa do desvio de atenção, você vai para um lugar, vai para o outro, mas se eu esquecer de falar alguma coisa aqui, podem me lembrar e me interromper também. Pague-se primeiro. Esse é um conceito que você aprende no livro do O Homem Mais Rico da Babilônia, que é muito bom, assim, inclusive, para vocês que estão começando a entrar nesse mundo dos investimentos das finanças. E, basicamente, ele consiste em você entender que você tem a sua maior dívida hoje, não é com o banco, não é com seus pais, não é com seu marido, com a sua esposa, não é com ninguém, é com o seu eu do futuro. Essa é a sua maior dívida hoje. Como é que você vai pagar essa dívida? É você se pagando um boleto, tá? Como você faz isso na prática? Abre conta numa corretora e já transfere um valor para lá, que seja uma porcentagem do quanto você ganha todos os meses, tá? E que você sabe ali, porque você já fez o planejamento financeiro, que você sobra ali 20% da sua renda e você pode guardar 10%, 15% nessa corretora de valores, tá? Esse seu dinheiro ele vai ser em prol do seu eu do futuro, que vai ser aquele seu eu do futuro que não tem mais saco, não tem mais energia e quer só ficar de sunguinha na praia tomando água de coco. É para essa finalidade que você vai trabalhar esse conceito do pague-se primeiro. Tá? E é ali que você vai alimentar a bola de neve do seu patrimônio investido, no caso, né, da sua renda que você vai estar comprando. E para você saber onde você vai destinar esse recurso, você vai ter que saber quanto, quando e onde você vai aplicar esse valor. E é por isso que a gente vai entrar agora no investindo na prática. Deixa eu ver quanto tempo. Tá, tem bastante tempo ainda, que essa parte é mais legal. Galera, investindo na prática. O que vocês vão fazer na prática, tá? Para iniciar os seus investimentos da maneira correta? A base, pensa assim, vai fazer uma construção. O que você tem que fazer em primeiro lugar? Sapata, correto? Os alicerces ali para que a casa não caia. Você vai fazer a sua reserva de emergência. Essa é a prioridade número 1. Ou seja, o que é uma reserva de emergência? 6, eu botei ali 3, porque depende da sua realidade financeira e do seu custo também, da sua estabilidade, da sua renda, mas o ideal seja que seja 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal somado
numa aplicação onde você, com um botão, transforma em dinheiro na sua conta a qualquer momento. Quais são essas aplicações? Um CDB 100% do CDI, a caixinha do Nubank, o Tesouro Selic, um fundo de investimento que invista no Tesouro Selic, mas tudo que seja D0. O que significa D0? É que você tem resgate imediato, liquidez imediata, todos esses termos são sinônimos, tá? Esse dinheiro ele serve caso aconteça alguma emergência. A gente estava vindo aqui para Caruaru, de Recife para cá, a gente veio a milhão. Eu fiquei só imaginando, pô, vai que bate com o carro. Aí o piloto tinha que ter uma reserva de emergência para poder pagar a despesa do carro dele e a da pessoa que ele bateu. Esse é um exemplo de imprevisto que pode surgir, mas desde um remédio, né, algo semelhante, você vai precisar desprender de um valor financeiro para isso. E para você não ser pego de surpresa, o ideal é que você tenha essa reserva de emergência. E aí, até voltando aqui, um pouquinho antes, sobre reserva de emergência, muitas pessoas têm dúvidas sobre a parte de quitar dívidas e reserva de emergência. O que eu faço primeiro? Pago meus juros do cartão de crédito ou monto a minha reserva de emergência? A prioridade número 1 é que você crie a reserva de emergência. Por quê? Se você quitar o cartão de crédito e você fechar o mês negativo, o que vai acontecer? Você vai ter que pegar dívida de novo no banco, essa dívida vai ser mais cara ainda e você vai repetir o processo do endividamento e você nunca vai se soltar das amarras das instituições financeiras. Tá? Então, é importante você ter reserva de emergência. Se você está endividado hoje, reserva de emergência, tenha ela como o pilar fundamental número 1. Conheça as suas opções de investimentos. Galera, para simplificar o mercado financeiro, eu acho que até aqui foi bem tranquilo, assim, como eu apresentei para vocês a necessidade, a importância de você investir. Mas agora, quando a gente vai falar sobre termos técnicos, é um pouco mais complexo, porque não tem como eu fugir das siglas, do que você tem direito, obrigação, como funciona. Mas eu vou tentar explicar de forma mais simples possível. A gente tem, basicamente, 2 opções de investimentos no mercado financeiro do mundo inteiro, tá? Seja Brasil, Estados Unidos, criptomoedas. Eu quero que vocês imaginem agora, desconstrói tudo que vocês aprenderam sobre investimentos agora e vamos construir isso juntos aqui de novo, do zero. Tá? Primeiro, a gente tem as opções de renda fixa. O que é renda fixa? Você está investindo em dívidas. Sabe quando você pega o dinheiro emprestado do banco? É a mesma coisa, só que no caso o banco está pegando dinheiro emprestado de você. Tá? E ele vai te pagar uns juros por isso também. Então, isso é investimento em renda fixa. Você investe em dívidas de banco, de governos, de securitizadoras, seja lá qual for o emissor da dívida, mas você está comprando uma dívida. Empresas também, a gente vai falar sobre isso agora. E aí, a segunda opção de investimento, você está investindo em renda variável. O que é renda variável? Você está comprando ativos, participações de negócios. Tá? Você está se tornando sócio, só da parte boa, que é o dividendo e a valorização. Se, por acaso, acontece uma crise, uma fraude na empresa, você não é responsável. Tá? Aí, só para deixar... Porque, às vezes, surge essa dúvida. Né? Pô, surgiu uma lava-jato nova aí, as empresas, a empresa que eu tenho ações, está todo mundo sendo preso. Eu vou ser responsabilizado? Não, só a parte boa que fica para os acionistas. Então, vamos lá. Renda fixa e renda variável. Dívida e negócios. Tá? Quero que vocês simplifiquem o mercado financeiro nessas 2 caixinhas. Só existem 2. Agora, vamos fazer os desdobramentos dessas 2 caixinhas. Tá? Aqui no Brasil, a renda fixa tem lá no exterior, que é um pouco diferente, mas o princípio segue o mesmo. Aqui no Brasil, nós temos CDBs, Tesouro Direto, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures. Vamos um por um, tá? Vamos começar pelo Tesouro Direto, porque o CDB é mais parecido com esses outros aqui. O Tesouro Direto, basicamente, você está emprestando o seu dinheiro para o governo e o governo está te pagando juros por isso, tá? Então, Gabriel, eu vou comprar o Tesouro Selic, beleza. Todos os dias, esse título do Tesouro Selic, ele é corrigido e você pode resgatar ele, porque ele é um pós-fixado, tá? Então, a remuneração que você ganha nele varia de acordo com a taxa de juros, que a cada 45 dias pode mudar, de acordo com a reunião do Banco Central do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias. Mas o importante é, Tesouro Direto, você está prestando dinheiro para o governo e ele está te pagando juros.
Você tem o pós-fixado, por exemplo, o Tesouro Selic, tá? Que seria basicamente o 100% do CDI. Vocês já devem ter visto aí nas plataformas, nas corretoras, 100% do CDI é basicamente ali o Tesouro Selic, a mesma remuneração. Dentro do Tesouro Direto, você tem o Tesouro IPCA+, que seria, o IPCA é o indexador que vai mostrar o quanto foi a inflação durante uma janela de um período. Então, por exemplo, a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 4%. Beleza. Então, o IPCA+, está pagando os 4% da inflação mais 6%. Então, em 12 meses, você ganhou 10% por causa dessas duas variáveis ali que você recebeu. Tá? E é muito legal o IPCA+, por quê? Porque ele te garante que você vai ganhar um dinheiro acima da inflação. Porque não adianta nada eu ter 10% de rentabilidade na minha carteira e a inflação ser 11%. Porque aí eu estou no caso da poupança lá que eu falei para vocês, que você está numa esteira correndo mais devagar do que ela está andando. Então, a gente tem que sempre se ater à rentabilidade real e à nominal. O que é a real? É descontando da inflação. Tá? Agora, Tesouro Direto ainda tem os pré-fixados também, que são esses três, né? Pós-fixado, inflação e o pré-fixado. Pré-fixado, ele nada mais é do que uma taxa fixa. Ou seja, hoje o Tesouro está pagando uns quase 12%. 12% é aquele valor que você vai receber durante o prazo inteiro de vencimento daquele título. Tá? Esse tipo de remuneração que tem no Tesouro, ele vai se aplicar para as outras opções de investimentos também. Tá? CDB, LCI e LCA, você está pegando o seu dinheiro e emprestando para o banco. No caso do CDB, o banco está emprestando para os seus clientes. Então, ele paga 10% para você e empresta a 20%. Tá? Então, ele ganha dinheiro aí nesse spread e é por isso que os nossos bancos aqui no Brasil são os mais rentáveis do mundo inteiro. Tá? Mais rentáveis do que os bancos dos Estados Unidos, em qualquer outro país do mundo. Porque eles fazem esse spread muito bem. LCI e LCA fazem a mesma coisa do CDB, mas aqui eles vão destinar esses recursos que eles estão pegando com vocês para o mercado imobiliário e aqui para o agronegócio. Tá? O que é muito importante nesses três investimentos de renda fixa que eu coloquei na mesma cestinha? Eles são garantidos, tá? Eles têm uma garantia a mais do que os outros pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele te restitui até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, limitado até R$1 milhão. Então, até R$1 milhão você está protegido caso os bancos que emitiram essa dívida venham a quebrar. Tá? Então, essa é uma segurança a mais que o mercado te dá, porque é uma instituição financeira. Então, você pode aplicar e ter esse dinheiro de volta caso quebre. Só que os bancos aqui no Brasil, pessoal, são muito regulados. Tá? Então, o grau de endividamento, o índice de Basileia aqui é muito conservador, então dificilmente um banco quebra aqui no Brasil. Mas vocês podem perceber que às vezes tem um CDB que está pagando muito mais de rentabilidade do que os outros. Normalmente isso está associado ao risco de você investir o seu dinheiro e emprestar para ele. Tá? O LCI, o LCA, o CRI e o CRA e as debêntures incentivadas, elas são isentas de imposto de renda. Tá? Elas têm esse benefício. Porém, o CRI e o CRA, eles são emitidos por securitizadoras. Como não é uma instituição financeira, não tem a garantia do FGC. Mas eles são isentos de imposto de renda também. Tá? E atuam exatamente da mesma forma com o LCI e o LCA. Beleza? E as debêntures nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para empresas se financiarem. Tá? Então, uma empresa precisa, por exemplo, fazer uma fusão, e precisa de caixa para poder comprar a participação do negócio que ela quer fazer a aquisição. O que eles vão fazer se eles não têm o dinheiro no bolso, no caixa? Eles têm duas formas de se capitalizar. A primeira, através de debêntures, onde eles vão emitir essa dívida para o mercado e eles vão ter que pagar a inflação, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? IPCA mais 10%. Porque os investidores sabem que emprestar o dinheiro para uma empresa é mais arriscado do que você emprestar o dinheiro para um banco. Então, por causa disso, normalmente a gente tem uma taxa de juros, de remuneração, de rentabilidade maior nas debêntures. E a segunda forma de uma empresa se capitalizar é emitindo novas ações. Então, uma empresa pode ter 1 milhão de ações e amanhã decidir emitir mais 100 mil. E aí o que acontece? Você que tem 1 milhão, você vai ser diluído
Então, isso, na percepção do mercado, não é positivo, é negativo, mas, pelo menos, a empresa consegue ganhar um dinheirinho e investir nela própria e se capitalizar e acelerar o crescimento e a valorização das suas ações. Ok? Deu para entender até aqui? Tudo certo? Bem tranquilo? Beleza. Galera, consegui resumir aqui, talvez, 2 semestres de conteúdo de faculdade em 5 minutos. Vai me mostrando o tempo aí, tá, pessoal? Porque eu estou meio... Falta 20, né? Tá, beleza. Agora, renda variável. Acho que não vai demorar tanto, não. Renda variável. Renda variável, eu separei algumas das opções mais importantes aqui no nosso cenário Brasil, tá? Porque, como eu falei, tem outros também no mercado exterior, mas aí realmente a palestra ia durar umas 3 horas e seria um conteúdo bem maçante. Mas vamos lá. Mais importante que você precisa saber. O mercado que eu sou mais apaixonado é o mercado das ações. Por quê? Lá atrás eu falei para vocês que eu fui empreendedor. Eu fui um grande dono de um pequeno negócio. E eu comecei a querer crescer. Eu sempre tive esse desejo, né, de ser um CEO de uma mega empresa com centenas de funcionários e entrar e ver aqueles números, aqueles gráficos crescendo, a gente expandindo, abrindo franquia, filial, contratando, demitindo, igual o Roberto Justo no Aprendiz, está demitido. Tudo isso sempre foi meu sonho. Só que eu falei, cara, eu tenho um teto. E assim, né, de recurso financeiro que eu posso ganhar aqui na minha empresa. E começar do zero de novo, tipo assim, não sei se é para mim. Eu falei, cara, 90% dos negócios, né, dados estatísticos do BGE, quebram antes do primeiro ano. Desculpa, 70%, se eu não me engano. E aí o restante, até chegar a 90%, quebra antes dos primeiros 5 anos. Eu falei, cara, é muito arriscado. Eu tenho uma probabilidade muito alta de perder ao invés de ganhar. Mas eu também não quero trabalhar num regime de CLT normal. O que eu faço? Aí eu fui e conheci o mundo das ações, onde eu poderia ser um piquititico dono de um baita de um negócio, de um empreendimento bilionário, hoje em dia trilionário em dólar. E isso brilhou os meus olhos. Porque ao invés de eu abrir um posto de gasolina, que era o que eu tinha mais certeza de que iria me transformar numa pessoa rica, né? Porque você conhece algum dono de posto de gasolina pobre? Não conhece. Então, eu falei assim, cara, ao invés de eu abrir um posto de gasolina lá no meio da estrada, a 3 horas daqui de onde eu estou, morando, eu posso simplesmente me tornar sócio da maior rede de postos de gasolinas do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, isso começou a me despertar muito interesse, e você só ficar com a parte do bônus, que é o dinheiro, que é o dividendo, e a valorização da sua participação. Então, a ação nada mais é do que a menor parte de uma companhia. Ela te faz um pequeno dono de um grande negócio e ela te faz, sim, ter todos esses funcionários e ganhar dinheiro com essas empresas, tá? E eu digo-se de passagem, pessoal, não é pouco dinheiro não, tá? A renda fixa, ela te dá previsibilidade, ou seja, eu sei exatamente quanto eu vou ganhar. Eu falei para vocês aqui, inflação, pré-fixado ou pós-fixado. Na renda variável, o céu é o limite. Tudo que eu posso perder é 100% e eu posso ganhar infinito, tá? Então, é normal você ter valorizações muito maiores, porém, com um risco muito maior. Sempre quando a gente vai falar de risco-retorno, causa muita dúvida, né? Porque as pessoas associam o mercado financeiro com apostas, e eu não quero nem perguntar aqui quem já apostou no Tigrinho, aposta esportiva, que eu sei que eu vou me decepcionar, então nem vou fazer essa pergunta. Mas o mercado financeiro não são apostas, tá? Está todo mundo rindo. O mercado financeiro não são apostas, são negócios, participações, e o crescimento ali tem um motivo para acontecer, porque um ativo, pessoal, ele gera renda. Então, ele tem uma capacidade de se valorizar, enquanto uma dívida não tem esse poder. Tá? Então, a renda fixa vai fazer o mínimo pelo seu dinheiro. O que é o mínimo pelo seu dinheiro? É corrigir ele com o passar do tempo. Agora, um negócio, seja ele você abrindo ou se tornando sócio, você tem um potencial de ganho muito escalável. Tá? Podia até trazer alguns gráficos aqui para demonstrar isso, mas, enfim, não está aqui. Fundos imobiliários nada mais são do que uma ferramenta para você investir no mercado imobiliário, do agronegócio também, mas sem ter que desprender de altos valores financeiros. E cai na mesma lógica das ações, porque ao invés de eu comprar uma lojinha
sabe, numa galeria que custa R$200 mil e tem 30 metros quadrados e abrir a minha primeira lojinha ali, bem pequena, e tentar botar para alugar e ficar negociando com o inquilino que quer pagar R$500, mas eu quero que ele pague 600. E aí ele aceitou pagar 600, no mês seguinte ele não me pagou, me deu calote, eu tive que acionar a justiça para despejar ele, meu custo com a justiça foi maior. Essa loucura do mercado imobiliário, que quem já teve a oportunidade de ser um investidor dessa área sabe que é bem louco. Você não tem nos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, você primeiro está se associando e virando dono cotista de empreendimentos, por exemplo, de redes de shopping centers. Eu sempre dou um exemplo que é o mais fresco na minha cabeça, que é o do XPML11. O XPML11 ele é um fundo imobiliário que ele investe em 17 shopping centers. Quem já foi lá no Rio de Janeiro, ele é dono de uma parte do Downtown, do Via Parque, do Metropolitano, aqui na Bahia, do Shopping Bahia, Shopping Estação em Minas Gerais, Shopping Estação de Curitiba. Aqui em Recife eu não sei de cabeça. Mas, enfim, tem 17 shopping centers e não é um shoppingzinho, uma galeria. São os shoppings os principais das principais metrópoles e capitais do Brasil inteiro. Então, você recebe aluguel da Renner, da Vivara, de lojas de luxo, da Louis Vuitton, de qualquer empresa que esteja lá dentro, pagando, remunerando aquele shopping, você está ganhando uma participação daquilo. Ai, Gabriel, mas isso deve ser muito caro, né? Não, você consegue investir nesses fundos imobiliários com R$10. Tá? R$10 você já consegue receber isso. E esse aluguel ele é isento de imposto de renda. Se você tiver um imóvel e receber mais de R$4.000 de aluguel, você já paga imposto de renda. Tá? Então, fora a questão da rentabilidade ser menor, porque um fundo imobiliário hoje te paga 0,8% ao mês, e um aluguel de um imóvel, se você fizer a conta de onde você mora, você vai ver que você vai pagar entre 0,3% a 0,4% ao mês. Só que ainda tem o imposto de renda. Então, se você for ver, o aluguel que você paga para o proprietário do seu apartamento é menor do que a poupança e é menor do que a inflação. Então, é um absurdo, assim. Investir em imóveis, na minha opinião, para receber aluguel, é uma furada total. Para ganhar com a venda, tudo bem, faz muito sentido. Mas para ganhar com aluguel, para mim, é bem complicado. A não ser que você faça Airbnb, algo semelhante. Então, esses são os fundos imobiliários. Você tem fundo imobiliário de prédio comercial, shopping center, lajes corporativas, você tem de galpão logístico, você tem lojas de varejo, supermercado, é uma variedade muito grande, fazendas, tá? É uma infinidade de opções que você tem e dos melhores imóveis aí do Brasil. ETFs nada mais são do que uma cesta de ativos que você compra de uma só vez. Então, por exemplo, Gabriel, quero comprar ações de empresas, você me convenceu, eu vou comprar ações da Vale. Tudo que eu tenho eu vou botar nas ações da Vale. O que pode acontecer? Por acaso, num dia comum como hoje, a gente pode abrir o Instagram e ver lá que rompeu mais uma barragem da Vale. O que iria acontecer com o teu patrimônio? Ele iria cair 20%, 25%, 30%, porque você estava investindo em apenas uma ação, um negócio. Como você se protege desse tipo de risco? Diversificando seus investimentos. E os ETFs, eles proporcionam isso. Que, por exemplo, se ao invés de você investisse nas ações da Vale, você investisse no ETF BOVA11, você estaria comprando 80 empresas com R$130. Tá? Então, você estaria comprando ações da Vale, Petrobras, Ambev, Coca-Cola, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todas essas empresas de uma só vez. Então, dessa forma, se a Vale tivesse esse problema com mais uma barragem, você estaria se expondo pouco do seu patrimônio àquela variação dessa empresa. Então, é uma forma muito legal, inclusive, que eu recomendo vocês começarem a investir. Tem ETF de renda fixa, de ações, de dividendos, ETFs dolarizados. O EURP11 ele investe nas 700 maiores empresas da Europa, o IVVB11 investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o China 11 com X investe nas 700 maiores empresas da China. Então você consegue ganhar em dólar e ainda se expor ao mercado de ações. BDRs são as ações de empresas estrangeiras negociadas aqui no Brasil. Você pode investir para receber em dólar daqui da nossa bolsa através dos BDRs e dos ETFs, porém a gente tem um número restrito de BDRs. Então, BDR você tem ali, uns 30 aqui no Brasil com liquidez,
e lá fora você tem mais de 8.000 ações para poder investir. Então você pode jogar o seu dinheiro para fora através de uma corretora global ou investir tudo aqui no Brasil em real através de BDRs e ETFs. E as opções? As opções é um assunto bem avançado, mas as ações é o mercado onde te dá a possibilidade de ganhos de 300%, 500% em, às vezes, 2, 3 dias, mas você tem uma maior probabilidade de perder todo o seu dinheiro que você coloca lá. O que é uma opção? Uma opção a opção foi criada para proteger uma carteira de investimentos, exatamente com o mesmo princípio de um seguro de um carro. Vou explicar. Quando você compra um carro, você quer pagar o seguro para estar protegido em eventuais perdas, né, batidas, perda total, caso você tenha um carro de 100 mil, você não quer perder ele caso você capote, por exemplo. Para você estar protegido, você tem que fazer o quê? Pagar um prêmio para uma instituição. Essa instituição ela te garante de que você vai receber o seu dinheiro de volta caso o seu carro capote por um tempo, não é para sempre. Então a opção é exatamente isso, isso seria o funcionamento de uma put. Ao invés de ter 100 mil num carro, eu tenho 100 mil em ações da Vale, por exemplo, e eu compro as ações, as opções correspondentes, né, àquele número total das ações que eu tenho. Tenho 100 mil ações, por exemplo, ao invés de 100 mil reais. 100 mil ações, eu pago 100 mil, eu compro 100 mil opções e eu estou coberto dessas 100 mil ações por um espaço de 30 dias. Quanto que eu vou pagar por esse prêmio da seguradora, no caso de quem está me vendendo a put? Eu vou pagar, pode ser 1 centavo, pode ser R$1, pode ser R$5. Vai depender do preço que eu estipulo ali. Então, é mais complexo, sim, mas é um instrumento que te possibilita ganhos de 100 mil ações, às vezes investindo R$1.000. Então, é algo bem escalável, bem alavancado, então é muito interessante e te dá a possibilidade de altos retornos. Agora, quando a gente vai falar sobre investimentos, pessoal, a gente precisa entender o princípio da diversificação. Por que a diversificação é importante? Porque ela dilui os seus riscos. Você tem uma possibilidade de retornos melhores, mais seguros. Então, Gabriel, meu dinheiro na poupança está seguro? Não. Algumas décadas atrás, teve o fisco da poupança. Ou seja, por 18 meses, os brasileiros não puderam pegar o seu dinheiro da poupança. Né? Foi o fisco da poupança. Ah, Gabriel, mas isso só acontece no Brasil? Não. 1930, um ano depois da crise de 29, os Estados Unidos emitiu uma lei que era proibido os americanos terem ouro em casa. Todos eram obrigados, a pena de prisão e altas multas, tá? De dezenas de milhares de dólares, eram obrigados a vender suas reservas de ouro para o governo federal por um preço estipulado. Então, medidas autoritárias sempre acontecem em qualquer lugar. E para você estar protegido, você precisa colocar o seu dinheiro em potes diferentes, para que você esteja ali blindado realmente, tá? E você que é jovem, que está ouvindo essa palestra, saiba que você pode fazer isso hoje. Você precisa da diversificação por causa da descorrelação entre os tipos de ativo. Então, por exemplo, eu quando invisto na Bolsa Americana, eu estou ganhando em dólar e eu estou ganhando dinheiro com empresas que têm uma presença e o seu lucro depende de fatores que não estão aqui na nossa economia interna. Se rola uma Lava Jato, se aqui vira Venezuela, se aqui vira Suíça, não importa. Eu estou ganhando dinheiro num outro mercado que não tem correlação com o Brasil. Tá? Isso é você investir em ativos descorrelacionados. Então, isso é importantíssimo. Por quê? A nossa Bolsa brasileira, às vezes, pode estar caindo, a Bolsa americana está subindo, às vezes o dólar pode estar caindo e os meus ativos de renda fixa estarem se valorizando porque a taxa de juros está alta. Então, basicamente, eu gosto de dividir meu dinheiro em 4, tá? Pós-fixado, que seria a taxa de juros, inflação, dólar, que seria os ativos no exterior, e Bolsa Brasil, tá? Essas 4 casinhas são a forma ideal de vocês diversificarem o dinheiro de vocês, para estar 100% blindado. E a gente entra no último princípio da diversificação, que é o rebalanceamento da carteira. Pô, esse ano a Bolsa Americana já está subindo mais de 20%. A nossa Bolsa aqui está no 0 a 0 no ano, né, nos últimos 8 meses. O que aconteceu caso você tivesse posições iguais em cada uma dessas 4 caixinhas? O peso das ações no exterior estaria mais inchado, já estaria ali em 35% da carteira, estaria um peso um pouco maior, 30, 40, 45%.
E aí você tem que rebalancear. Às vezes você vai ter uma oportunidade de comprar ativos no Brasil mais baratos com esse recurso. Tá? Então, isso é o rebalanceamento. Ou talvez você vai fazer novos aportes, aí você possa fazer naquelas ações que mais caíram e tudo mais. Para você começar a investir da maneira correta, você precisa ter paciência e disciplina. Entender que trabalhar enriquece e investir multiplica o seu dinheiro e que o tripé dos investimentos ele funciona com 3 variáveis. O aporte, a taxa e o tempo. Tá? Na fórmula de juros compostos, que eu tenho certeza que vocês sabem de cor, que saíram da escola com ela decorada, você tem 3 fatores que são as variáveis que vão resultar no montante que você tem de patrimônio, que é a taxa, que é o capital, o aporte que você, o aporte que é o capital que você investe, o I, né, que é a taxa, e o T, que é o fator tempo. Se você lembrar da fórmula, M igual a C mais um IT, esse T aqui, ele é exponencial, tá? Eu não sabia como botar o exponencial aqui em cima e botou aqui assim mesmo. Mas esse T é exponencial. Então, o fator mais importante para o seu patrimônio crescer numa velocidade absurda é o fator tempo. E você que está aqui assistindo essa palestra, na sua maioria aqui, é bem jovem. Então, vocês têm isso ao seu favor. O que é mais importante, Gabriel? Investir muito no futuro ou começar com pouco agora? Pouco agora. Porque você consegue usar o fator tempo para fazer com que o teu patrimônio não cresça em linha reta. O seu patrimônio, por causa do fator tempo, ele é uma curva ascendente. Tá? Ele é uma curva ascendente. Então, esses são os 3 fatores que você precisa se preocupar. Aporte, taxa e tempo. E essa fórmula vocês têm que decorar, porque ela é realmente muito importante. O mercado financeiro é uma máquina de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Tá? Essa é outra frase do Warren Buffett, que é atribuída a ele, pelo menos, e que faz muito sentido, porque ele é um investidor que há muitos anos consegue uma performance de mais de 20% ao ano, domina o mercado, e ele tem essa frase como um dos lemas dos seus investimentos. Comece com quantidades pequenas e vá crescendo os seus aportes. Não fique com medo do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é você ter o medo de perder uma oportunidade. Oportunidade no mercado financeiro sempre surge todos os dias. Tá? Então, aprenda a investir, faça o passo a passo antes de investir, que eu ensinei para vocês aqui antes. Tenha calma, porque sempre você vai conseguir ganhar dinheiro com boas oportunidades que o mercado oferece, tá? Vou só acelerar um pouquinho, que o meu tempo já está acabando. Tenha professores e mentores, ou seja, tenha uma estratégia clara que te dê total confiança de você reproduzir. Como eu falei para vocês, Warren Buffett é uma das minhas referências. Então, eu não fiquei testando estratégia de guru na internet, ou, enfim, do tiozinho que ficou falando que era para investir em pirâmide financeira de criptomoeda. Eu simplesmente fiz o básico, o validado dos velhinhos de cabelo branco que já estão há décadas investindo e ganhando muito dinheiro. Então, tenha mentores, tenha um processo claro e uma fonte de informação confiável, com profissionais certificados, com instituições sérias, para você começar do jeito certo. O custo de você estar... Eu quero terminar, né, essa palestra trazendo essa citação do Seth Godin, que o custo de você estar errado é menor do que o custo de você não fazer nada. O custo de você estar errado é menor do que você não fazer nada. Se vocês não fizerem nada com o dinheiro de vocês hoje, vocês vão se arrepender no futuro. Ainda mais sendo jovem do jeito que vocês são. E como prometido, quem for lá no meu Instagram e escrever simulador no meu direct, tá, vai receber o link de acesso. Todo mundo mexendo no celular, ótimo. Vai receber o link de acesso para uma página que tem o nosso cronograma de um evento que a gente fez. E só rolar um pouquinho, vai ter um ícone lá, faça o download do simulador de renda vitalícia. Lá vocês vão poder visualizar os juros compostos na prática. O gráfico, que eu falei agora que é uma curva e não uma reta. Tá? Se fosse um jogo de soma, seria uma reta. Mas como é um jogo de exponencial, você vê essa curva na prática ali do seu patrimônio. Beleza? Você chega no seu primeiro milhão, por exemplo, com R$300 investidos por mês em 20 anos. Mas para você chegar no seu segundo milhão, é 25 anos. Então, o tempo ele vai diminuindo, desde que você tenha consistência e esteja disciplinado e não mexer nesse dinheiro, tendo o objetivo de comprar mais renda e não patrimônio, que foi o que a gente falou no início da nossa palestra. E me sigam no Instagram também, @Navarro. Façam stories, a gente vai fazer uma foto aqui agora também,
façam story, marquem lá que eu vou repostar vocês e interagir aí com o conteúdo de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. Estou à disposição tanto aqui, eu vou ficar mais um tempo também para tirar dúvidas de vocês, mas agora eu vou ter que sair porque está na hora do nosso próximo convidado. Foi um prazer, pessoal. Obrigado, galera do Campus Party. Tamo junto. Até uma próxima. Maravilha. Quer tirar sua foto? Vamos tirar uma foto? Tá bom. Bora. Vai lá, gente. Levanta a mão aí. Ô! Maravilha, é isso aí, pessoal.